E aí, pessoal, hoje o papo é sobre duas gigantes do setor de seguros, BB Seguridade e Caixa Seguridade. A gente olha para uma e pensa, tá barata, né? Já a outra, nem tanto. Então, bora mergulhar fundo nos números para entender por que o mercado está tratando elas de formas tão diferentes e, claro, o que isso significa para quem investe. Mas antes de mais nada, aquele nosso aviso de sempre que é super importante. O que a gente vai conversar aqui é para fins de informação, tá? Não é de jeito nenhum uma recomendação de compra ou venda. A ideia é a gente analisar os dados públicos juntos para entender o cenário e não dar conselho financeiro. E é aqui que começa o nosso quebra-cabeça. Pensa bem, duas gigantes do mesmo setor. Por que será que o mercado olha para elas de um jeito tão, mas tão diferente? É isso que a gente vai investigar agora, ponto a ponto. Bom, vamos começar então pela BB Seguridade. É hora de entender o que está acontecendo, quais são os fatores que estão deixando os investidores com uma pulga atrás da orelha e pressionando o preço das ações. Para a gente começar essa conversa, tem um termo que é chave: prêmios emitidos. O nome pode assustar um pouco, mas é super simples, viu? Pensa assim, é o total de vendas da seguradora. É todo o dinheiro que entra com a venda das apólices de seguro. Basicamente, é o faturamento bruto da companhia. E olha só que interessante, aqui a gente já vê um primeiro ponto de atenção. Esse gráfico deixa bem claro, enquanto o mercado de seguros como um todo cresceu, as vendas da BB Seguridade, ou seja, os tais prêmios emitidos, na verdade diminuíram. É como se a maré estivesse subindo para todo mundo e a empresa estivesse sendo puxada para trás. E essa diferença não é pequena, não. A gente está falando de um buraco de 16 pontos percentuais em relação ao mercado. Na prática, isso é um sinal muito claro de que a BB Seguridade perdeu um pedaço importante do seu espaço no setor. E o mais interessante é que não somos só nós que estamos vendo isso. A própria empresa já acendeu o alerta. Ela teve que revisar as próprias expectativas para o ano e foi para baixo. Reduziu a projeção de resultado, de prêmios. Ou seja, ela mesma está admitindo que o ano veio mais complicado do que se imaginava no começo. Tá, mas de onde vem essa pressão toda? A resposta, em grande parte, está aqui, no setor rural. 41%, quase metade do resultado da BB Seguridade, vem do agro. E essa dependência tão grande de um único setor, que a gente sabe que tem seus altos e baixos, acaba sendo um ponto de preocupação para o mercado. E aqui tem um ponto que gera muita confusão e que é fundamental a gente esclarecer. Esse seguro rural, ele serve para quê? Ele protege o produtor rural se der uma seca, uma geada, uma praga, enfim, problemas na safra. Ele não protege o Banco do Brasil contra calote no empréstimo. O risco aqui é na produção agrícola, não no crédito bancário. São coisas bem diferentes. Ok, entendemos o cenário da BB Seguridade. Agora, vamos virar a chave e olhar para a Caixa Seguridade. E aqui a história é outra. É uma história que gira em torno de duas palavras: estabilidade e previsibilidade. E para entender a Caixa, tem outro termo importante: sinistralidade. É mais um nome que parece complicado, mas a ideia é simples. Imagina assim: para cada R$ 100 que a seguradora recebe em prêmios, quanto ela tem que pagar de indenização? Isso é a sinistralidade. E a lógica é clara: quanto menor esse número, melhor, né? Sinal de que a operação é mais eficiente. Pois é, e é exatamente aqui que a Caixa Seguridade brilha. Lembra da sinistralidade que a gente acabou de falar? A empresa conseguiu reduzir esse índice de forma impressionante, bem mais do que a média do mercado. Na prática, isso mostra um controle de custos e de risco muito, muito eficiente. E diferente do que a gente viu com a BB Seguridade, que perdeu o espaço, a Caixa Seguridade está no caminho oposto. Ela vem ganhando participação de mercado em áreas bem importantes, como previdência e capitalização. Isso mostra que a parte comercial da empresa está rodando forte. Mas qual é o segredo por trás dessa estabilidade toda que o mercado adora? O principal é o foco no seguro habitacional. Pensa comigo, são contratos longos, de mais de 10 anos, com um risco bem baixo. E o pulo do gato, eles são obrigatórios para quem faz financiamento imobiliário na Caixa. Isso cria um fluxo de receita constante e muito previsível. Beleza. Agora que a gente já entendeu a história de cada uma, chegou a hora do confronto. Vamos colocar os números lado a lado para ver o que eles nos dizem. E é olhando essa tabela que o dilema fica escancarado. Se a gente for frio nos números, a BB Seguridade parece uma barganha, né? O indicador preço-lucro é menor, o que sugere que ela está mais barata, o dividendo projetado é maior e o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio, também é mais alto. Então a pergunta de US$ 1 milhão é:
por que o mercado está disposto a pagar mais caro pela Caixa Seguridade. Chegamos então ao veredito do mercado. O que essa diferença de preços toda nos conta sobre o que os investidores estão procurando hoje em dia? Tudo se resume a uma escolha, uma troca. De um lado, com a BB Seguridade, a gente tem um potencial de valor, múltiplos mais baixos e dividendos mais gordos, mas que vem junto com uma percepção de maior risco e incerteza. Do outro lado, com a Caixa Seguridade, a gente tem estabilidade e previsibilidade, mas isso custa mais caro e o dividendo é um pouco menor. O mercado hoje parece estar preferindo pagar mais pela tranquilidade. Então, para amarrar as pontas sobre a BB Seguridade, sim, os números de valuation são bem atrativos. Mas quem decide investir precisa saber que está levando junto os desafios atuais da empresa, a dificuldade de crescer e a grande exposição ao setor rural, que é mais volátil. Já no caso da Caixa Seguridade, a história é outra. O mercado está de fato pagando um prêmio. Está pagando mais caro por um modelo de negócio que é visto como um navio mais seguro, navegando em águas mais calmas e com uma rota muito bem definida. Então, no fim do dia, a gente tem de um lado a BB Seguridade, com números que enchem os olhos, mas com desafios de crescimento pela frente. E do outro, a Caixa Seguridade, que oferece mais estabilidade, só que por um preço mais salgado. Isso tudo nos deixa com uma grande pergunta que vale para o mercado todo. O que é mais importante no momento atual? Um preço que parece baixo ou uma estabilidade que parece mais garantida? Quero saber a opinião de quem nos assiste. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para a gente continuar trazendo mais análises como essa.